Pode prosseguir. Ok? Prossigamos aqui, tá? Então, a língua voltou a ser falada. Então, foi feita uma hermenêutica bem polida, né? Dentro das páginas seletivas das páginas, falo das páginas assim, mas dentro dos pergaminhos, dentro da leitura, tá? De uma forma bem sadia, tá? 5. O período patrístico, tá? Eu até aconselho você a comprar esse livro, tá? Que vai ser muito bom para o teu conhecimento, tá? A Era Patrística, tá? E também Os Heróis da Fé. Muito bom, tá? Eu recomendo, tá? No mesmo, o desenvolvimento dos princípios hermenêuticos dependiam dos 3 principais centros de atividade da igreja: Alexandria, Egito; Antioquia, Síria e Ocidente. Nessa periodização, apesar das numerosas limitações no que tange à construção e socialização do saber bíblico-teológico, é indiscutível a contribuição interpretativa dos pais da igreja. Cada escola, de alguma forma, contribuiu nesta área, tá? Então a gente não pode desvalorizar a era patrística, tá? Agostinho, tá? São pessoas que contribuíram muito para a nossa interpretação. Lutero, são pessoas que a gente não pode de maneira nenhuma descartar, tá? Haja vista que existem interpretações teológicas que vai divergir de um para o outro, mas isso não quer dizer que por conta dessa interpretação nos torne inimigo, nos torne rivais, ou nos torne competidores para ver quem tem razão ou não. A nossa meta não é esta. A nossa meta é, dentro de um espírito vivo, né, sadio, interpretar a Bíblia da maneira correta, à luz do Espírito Santo. Tá? Porque, veja bem, a Bíblia não tem 2 interpretações. Não tem a minha, não. Ela tem uma só interpretação. Tá? E é nela que nós temos que se embasar. Tá bom? Obrigado pela água, tá, vida? Vou passar aqui um pouco que eu vou pegar água, tá, gente? Obrigado. Obrigado, vida. Meu paninho também, obrigado. Vamos lá. Prossigamos aqui, ó. 5.1. A escola de Alexandria, no começo do século III, depois de Cristo, a interpretação bíblica foi influenciada especialmente pela escola catequética de Alexandria, centro cultural e religioso do Egito. A religião judaica e a filosofia grega se encontraram e mutuamente se influenciaram. Os principais representantes dessa escola foram Clemente e seu discípulo Orígenes. Clemente, um dos renomados pensadores da época, foi o primeiro a aplicar de forma efetiva o método alegórico na interpretação do Antigo Testamento. Veja que tamanha contribuição. 5.2. Escola de Antioquia. Supõe-se que a escola catequética de Antioquia tenha sido fundada por Doroteu e Lúcio no final do 3º século. Para outros foi Diodoro, tá? Essa expressão aqui, catequética, vem de catequese, tá, gente? Vem de catequese, tá? Diodoro escreveu um tratado sobre princípio de interpretação bíblica. No seu maior feito, porém, é constituído de 2 discípulos seus, Teodoro de Teodoro de Mopsuestia. Meu Deus, que é isso? Teodoro de Mopsuestia. Opa, fala de novo. Mopsuestia. Mopsuestia. O exegeta. É ele, tá, gente? É ele, tá? O Teodoro, tá, gente? O Teodoro, tá? E João Crisóstomo,
conhecido como Boca de Ouro. Um dos grandes referenciais quando se trata do tema Hora em Foco. Que nome é esse, gente? 5.3, Escola Ocidental. Gente, uma observação aqui. Quando a gente fala na vertente de catequética ou de catequese, a gente tem logo um pré-conceito. Mas a nossa fé, a Bíblia que temos em mãos, ela veio, de certa forma, do ensino romano, apostólico romano, tá? Da Igreja Católica. Tá? É claro que nem todas as afirmações catequéticas dentro da catequese são verdadeiras, tá? Porque elas automaticamente vão ser refutadas quando a gente usa a Bíblia, tá? Mas a nossa fé vem de lá, tá? Graças a Martim Lutero, tá bom? Só para a gente poder ter uma visão aqui melhor, tá? A Igreja do Ocidente desenvolveu uma exegese, 5.3, que era um misto do que esposavam a escola de Alexandria e a de Antioquia. Seu aspecto mais característico encontra-se no fato de haver acrescentado outro elemento que até então ainda não havia sido considerado, a saber, a autoridade da tradição e da Igreja na interpretação da Bíblia. Além disso, atribuiu valor normativo ao ensino da Igreja no campo da exegese, tá, gente? Quando a gente fala dessas escolas, elas muito contribuíram, tá, para o desenvolvimento da nossa fé, tá? Principalmente na interpretação hermenêutica e exegética, tá? Porque a expressão do prefixo ex, o e e o x, ex, vem de exemplo, vem de exaurir, vem de extrair, tá? Então, muito contribuíram para a nossa fé. 6. Período medieval. Durante a Idade Média, muitos cristãos e clérigos, ironicamente, viviam em profunda ignorância quanto à Bíblia. Naquele período, o quádruplo sentido da Bíblia, literal, tropológico, alegórico e analógico, era geralmente aceito e foi então estabelecido que a interpretação bíblica tinha que se adaptar à tradição e à vontade da igreja. Então você vê que estão adaptando a Bíblia à tradição da igreja e não a igreja na tradição da Bíblia, tá? Por quê? Porque para a gente entender a Bíblia, nós temos que entender a sua linguagem figurativa, a sua linguagem alegórica, a sua linguagem metafórica, a sua linguagem em símbolos, em dissimile, a sua linguagem literal, a sua linguagem parabólica, tá? Então nós temos que entender todas essas linguagens, tá? Para a gente poder entender a Bíblia, tá? Interpretavam a Bíblia partindo... Essa parabólica não é antena não, tá, gente? É por causa da parada, tá? Interpretavam a Bíblia partindo dos escritos dos pais da igreja. Apesar da teologia constituir-se o arcabouço ordenador de todo o saber humano, por outro lado, imperava a falta de conhecimento quanto às escrituras. 7. Período da Reforma Protestante, o período renascentista que preparou a Europa e o mundo para a Reforma Protestante, chamou a atenção para a necessidade de se estudar a Escritura, tá? Eu preciso falar para vocês aqui que existe 5 pilares, tá? Da Reforma Protestante, tá? Não vou passar aqui agora não, mas existem 5 pilares e todo líder precisa ter esse conhecimento, tá? Então você precisa comprar esse livro que eu falei para vocês, Os Heróis da Fé, a Era Patrística e os 5 pilares, tá? Da Reforma Protestante, tá? Se você quiser eu pego ali e passo para você escrever, tá? Mas vocês precisam estudar sobre isso também, tá?
recorrendo aos originais como forma de achar o seu verdadeiro significado. Era a posição dos reformadores que não é a igreja que determina o que as escrituras ensinam. Antes, são elas que determinam o que a igreja deve ensinar. Pegou isso aqui? Não é a igreja que determina o que a Bíblia vai dizer, o que as escrituras dizem, não, mas é as escrituras que determinam o que a Bíblia vai dizer. Então você pegou? É a Bíblia que me mostra o que eu tenho que ensinar na igreja, tá? E os 5 lemas, tá? Só passando aqui da Reforma Protestante. O primeiro é sola fide, que em grego que quer dizer só a fé. O segundo, sola scriptura, que quer dizer só as escrituras. A terceira é sola Christus, que é somente Cristo. Sola gratia, quer dizer só a graça. E o outro é soli deo gloria, que quer dizer só a Ele toda a glória. Esses são os 5 pilares, tá, da Reforma Protestante. E você precisa pausar o vídeo e escrever isso. Você precisa, tá? Você precisa, que é de suma importância, tá? Prossigamos aqui. Martinho Lutero defendeu com intrepidez o direito do juízo privado. Salientou rigorosamente a necessidade de se considerar o contexto e as circunstâncias históricas de cada livro e etc. Já Melanchthon, seu companheiro, seguiu preferencialmente o princípio de que as escrituras devem ser entendidas gramaticalmente antes de serem entendidas teologicamente. Isso é válido. Por quê? Porque se eu não entender ela teologicamente, gramaticalmente, eu nunca vou entender ela teologicamente. Viu? Os tímidos. Isso está ligado à gramática, ao setor idiomático, linguístico grego. Né? Quando eu entendo isso da forma gramatical, no português aqui, a minha base da teologia fica compreendida. Tá? João Calvino, na opinião de muitos estudiosos, o maior exegeta da Reforma, considerava como primeiro deve se interpretar, primeiro dever de um intérprete permitir que o autor diga o que realmente diz, ao invés de lhe atribuir o que pensamos que deveria dizer. Tá? Pega isso aqui. Quando eu vou interpretar a Bíblia, eu preciso usar o que? A hermenêutica e a exegese. Tá, gente? Exegese. Tá? É a exegese. Tá? Eu preciso. Repete de novo essa frase que você falou. Quando for interpretar a Bíblia. Quando eu for interpretar a Bíblia, eu preciso recorrer à hermenêutica e à exegese. O que é hermenêutica? É a ciência e a arte de interpretar o texto. E a exegese é a arte de exaurir. Vou botar aqui. Exaurir. Extrair do texto a sua fiel, ó. O que é exegese? Esse prefixo aqui, gente, ex, vem de extrair, exaurir, tirar do texto sua fiel interpretação. Porque, gente,
essa palavra aqui, ela é muito confundida com isso aqui, ó. Essa palavra aqui, ó. Essa palavra exegese. Parece, não parece uma com a outra? Sim. Eze com ei. Só que essa palavra aqui, exegese, é eu forçar o texto a dizer algo que ele não diz. É uma violação textual. Tá? Vou botar isso aqui. Chamamos de violação textual. Vou sair para você poder escrever. Não, pode continuar, não. E o que muitos usam é isso aqui, a ei. E eu não posso colocar a minha ideia, o meu achismo, a minha ideologia, o meu pensamento no texto e fazer que o texto age assim ou que o texto diz assim. Eu tenho que usar a exegese para extrair, exaurir do texto a sua fiel interpretação. Então, todas as vezes que alguém coloca algo no texto que não está no texto, ele está aplicando uma exegese. Tá? Isso é uma violação textual. Tá bom? Vamos lá. 8. O período histórico crítico. Divergentes pontos de vistas foram expressos a respeito do texto sagrado, negando a inspiração verbal e a infabilidade da escritura. Dentre as teorias expostas nesse período, destacam-se teoria da inspiração natural humana, 2. Teoria da inspiração divina comum, 3. Teoria da inspiração parcial, 4. Teoria do ditado verbal, 5. Teoria da inspiração das ideias. A importância da hermenêutica na Igreja Evangélica Brasileira pós-moderna. Há quem desista de estudar a hermenêutica bíblica porque ela requer um bom conhecimento das línguas originais usadas na Bíblia, como hebraico, aramaico e grego, além dos significados originais dos escritos, vistos dos ângulos dos seus escritores originais. No pano de fundo histórico, no meio ambiente literário, na história do pensamento religioso e dos pontos de vista científicos dos tempos antigos. Ora, tais exigências não devem servir para inibir as pessoas mais simples no que tange à pesquisa. Pelo contrário, deve ser antes uma tarefa prazerosa para cada cristão que ama a palavra de Deus. Logo no próximo capítulo, procurarei responder algumas indagações indispensáveis sobre esta disciplina. Entre elas, qual é a importância do estudo da hermenêutica bíblica? Haja vez que nós já explicamos, né, anteriormente. Principalmente em nossos dias. Aliás, o que significa realmente a hermenêutica? Já falamos, hermenêutica bíblica, já falamos. Se ela é uma ciência, quais são as principais atribuições? E quais os métodos de interpretação das escrituras mais confiáveis e coerentes atualmente? Há algum princípio de interpretação mais aceito que o outro? Cada disciplina teológica, por certo, tem sua importância. Quando se trata da hermenêutica, não é diferente. Ela sempre desempenhou um papel crucial na religião cristã. Hoje, porém, devido a numerosos fatores, ela tornou-se indispensável. Concordo. O cristianismo tem sido pressionado de todos os lados
E a única maneira de preservar sua crença e prática em harmonia com os ensinamentos de Jesus, dos apóstolos, dos reformadores, entre outros líderes influentes na história da igreja, é conhecer e cumprir a Bíblia. A igreja que fracassar na interpretação, fracassará em sua praxis. Apesar de ser tarefa árdua, é hora da igreja entender e viver o que lê. Nem todos os fiéis dominarão delimitação de pericope, gênero, estilo literário, estrutura, narrador, personagem, espaço, tempo, figuras e temas. Argumentação, polissenia, vozes discursivas e etc. Mas mesmo assim, devem esmerar-se no estudo da Bíblia. Vamos ler Atos capítulo 8. Atos capítulo de número 8. Versículo 30 e 31. Atos capítulo 8. Versículo de número 30 e versículo de número 31. Correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou Filipe que subisse com ele e se assentasse. Ou seja, as pessoas criaram uma utopia, dizendo assim: não, o Espírito Santo me ensina. É claro que o Espírito Santo vai te usar quando você for falar aos homens. Portanto, Cristo disse: não vos inquieteis no que haveis de falar, porque nesse mesmo dia, quando vocês for falar, o Espírito Santo irá falar por vós e irá vos lembrar de todo o ensino. Se o Espírito Santo que vai falar porque eles aprenderam antes, porque eles estudaram antes, porque só pode se falar aquilo que você estudou através do Espírito Santo, tá? Síntese de princípios hermenêuticos. Apenas ler a Bíblia não é o suficiente para o desenvolvimento de uma compreensão saudável e de uma espiritualidade autêntica. É necessário ainda estudá-la, conhecê-la, ensiná-la e praticá-la de maneira correta. Esse é um grande desafio. Desde os judeus palestinos, deixando de fora os intérpretes e instrutores das leis de Deus no Antigo Testamento, até os dias da Reforma Protestante e nos séculos mais recentes, vários métodos interpretativos foram utilizados no afã de se entender a Bíblia com mais exatidão. E há também altercações calorosas quanto à metodologia interpretativa bíblica. Mas as mesmas foram úteis porque, entre outras vantagens, possibilitaram a construção de várias propostas acadêmicas para facilitar o estudo, o entendimento e a prática da palavra de Deus. Hoje, graças ao trabalho de vários estudiosos, durante séculos, finalmente há à disposição dos cristãos vasto material de pesquisas na área interpretativa para auxiliar a igreja na nobre e prazerosa tarefa, meditar no livro de Deus. Quanto à importância da hermenêutica bíblica no estudo da Bíblia, sintetizarei a justificativa de dois estudiosos cristãos conceituados. A importância da hermenêutica bíblica. O doutor E. Lund e P.C. Nelson fizeram um estudo relevante a fim de justificar a importância do estudo hermenêutico.
Vamos pontuar aqui um. Os estudiosos supracitados justificam que uma das primeiras ciências que os pregadores devem conhecer é a hermenêutica, parte da teologia exegética, pois trata da reta inteligência e interpretação das Escrituras. Tá? A gente primeiro começa com uma homilética, hermenêutica e exegese. Esses doutores aqui eles explicam que primeiro tem que ser a hermenêutica, depois a exegese, para depois a gente construir uma homilética para apresentar para os irmãos, para o auditório, para os fiéis. 2. Pedro disse que nas cartas de Paulo há coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis deturpam, como fazem com as demais escrituras para a própria perdição. Nós vamos ler já 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 16. A seguir, recomenda a igreja a crescer na graça e no saber. Verso 18. A fim de evitar ser enganada pelos homens perversos e perder a firmeza. Verso 17. Estes ignorantes, nos conhecimentos hermenêuticos, se apresentam como doutos, torcem as escrituras e arrastam as multidões ou arrastam multidões à perdição. Tá? E veja bem, nunca houve uma era em que as pessoas têm sido tão enganadas como nos dias odiernos. Essas igrejas de mercado que vendem caneta, vendem vassoura, vendem lenço, vendem azeite, vendem tudo, vendem água, vendem até o hálito ungido, o bafo ungido, o ar ungido, sei lá o que seja. Só tem esse posicionamento por causa da falta de conhecimento. Quando a gente temos um conhecimento teológico, né, dentro do grego, né, dentro do original, a gente vê que muitas coisas que estão sendo propagadas, ensinadas, estão muito erradas. O que diz aí, vida? Capítulo 3 de 2 Pedro, versículo 16. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Pedro está falando que existem pontos que Paulo escreveu nas suas cartas, inspiradas pelo Espírito, que são difíceis de entender. E que os inconstantes, ou seja, aquele que não tem firmeza, nunca vai conseguir compreender. Se tem parte difícil é porque você precisa estudar. Não de forma inconstante, de forma constante. Tá? Porque se você pegar João capítulo 16, versículo 12, você vai ver que o conhecimento ele é progressista. Tá? Então os indoutos e os inconstantes nunca vão aprender. Por quê? Porque não querem estudar e não tem firmeza. Tá? Ponto 3 aqui, para a gente poder terminarmos aqui. Ponto 3. Os pretensos doutos sempre se têm constituídos em heresiarcas ou falsos profetas da antiguidade e até papistas da era cristã. A arma principal do soldado de Cristo é a Escritura. E se desconhece seu valor e ignora seu uso correto, que soldado será? Que pergunta, hein? Que pergunta contundente. Que pergunta pertinente. A arma principal do soldado de Cristo é a Escritura. E se desconhece seu valor e ignora o seu uso, que soldado você será? 4. A Bíblia é o livro mais perseguido pelos inimigos e mais torturados pelos amigos devido à ignorância da sádia regra de interpretação. Quem a usa a seu próprio gosto, mutilando-a, tergiversando ou torcendo-a, o faz para a sua própria perdição. 5. Só um adendo aqui. É o livro mais perseguido. É o livro que mais se vende. É o mais perseguido e é o livro que mais se vende. É best-seller em todas as eras, em todas as épocas. É o mais perseguido, é o livro mais perseguido,
mais vendido e o menos lido. 5. Como as circunstâncias que concorreram para sua produção foram variadas, cabe ao expositor estudá-la pacientemente, de acordo com os relevantes e úteis princípios da hermenêutica. 5.1. Escritores. Entre eles estão como Esdras, poetas como Salomão, profetas como Isaías, pastores como Amós, estadistas como Daniel, eruditos como Paulo e etc. 5.2. Tempo. Moisés, o primeiro escritor, viveu há 400 anos do cerco de Troia e pelo menos 300 anos antes de aparecerem os mais antigos sábios da Grécia e da Ásia, Tales de Mileto, Pitágoras, Confúcio, etc. Já João, o último escritor bíblico, viveu pelo menos 1500 anos depois de Moisés. 5.3. Aí está que lugar. Os escritores estavam nos desertos, outros nos pórticos do templo, outros nas escolas dos profetas, como em Betel e em Jericó, no Antigo Testamento, outros nos palácios da Babilônia e etc. Cada lugar tinha figuras, costumes e culturas peculiares que influenciou na linguagem da Bíblia. Independente do lugar, do tempo, da época, do quadro, o propósito de Deus, que esses escritores, que esses compiladores fossem inspirados pelo Espírito Santo e assim escrevessem para que pudessem chegar até nós nos dias odiernos. Há mais elementos que justificam o estudo da hermenêutica bíblica, que não foram citados pelos notáveis teólogos. É certo que estudar a Bíblia corretamente não é mais tarefa impossível. Sobram ferramentas sobre o assunto ora em foco. A gente conclui aqui essa apostila de hermenêutica que eu tenho certeza, tenho plena convicção que muito contribuiu para o teu ministério, para a tua liderança, para o seu conhecimento. Eu tenho certeza que é uma ferramenta que você vai usar muito. Use de forma correta, dentro de uma exegese fiel, não de uma exegese falível, tá? A gente vamos orar aqui para o término. E eu me despeço em nome de Jesus. Um abraço a todos vocês, Senhor. Te louvo e te agradeço por esta aula. Que a tua palavra produza nos teus filhos tudo aquilo que produziu nos antigos, que produzem nos atuais e que produzirão naqueles que ainda vão surgir após mim. Pois a mesma não volta vazia. Que toda a ferramenta que foi falada aqui, toda a palavra que foi falada, possa contribuir muito para o ministério de cada um dos teus filhos. Que possamos ser um exegeta fiel, não um exegeta sem responsabilidade. Que possamos dizer tudo que a Bíblia diz, como está lá em Coríntios, que Paulo, juntamente com Apolo, se enquadraram nas Escrituras para que eles pudessem aprender a não ir além do que está escrito. Eu não posso forçar o texto a dizer o que o texto não diz, mas eu tenho que dizer, de fato, aquilo que o texto diz. Não é a igreja que dita o que a Bíblia vai dizer, é a Bíblia que dita o que a igreja vai dizer. Te agradeço, Senhor, porque esse quadro tem que ser mudado. A Bíblia é o livro mais perseguido, é o livro mais vendido e é o livro menos lido. Que ela possa se enquadrar, em nome do teu Filho amado Jesus, na nossa vida, como um alimento, não como sobremesa, para termos de vez em quando sobre a mesa, mas como um alimento para termos todos os dias. Fique conosco. Te agradeço, Pai, não só hoje,
mas para todos sempre. Em nome do teu Filho amado Jesus, eu te louvo, Deus. Amém e graças a Deus. Saudações fraternais a todos. Tá? Que a graça, a paz e a misericórdia de Deus os acompanhe em nome de Jesus.